Olá, gente! Hoje nós estamos aqui para resolver alguns exercícios da unidade 2 do livro de vocês de Cálculo 2. Então, a unidade 2, ela trata das integrais imediatas e o método da substituição. Então, nós vamos começar com alguns exemplos bem simples. Por exemplo, se nós tivermos a integral x² mais 4x menos 3 sobre raiz de x para resolver. Como que nós procedemos para resolver isso? Nós usamos, a nossa tabelinha de integrais que vocês têm e tentamos usar uma daquelas fórmulas que vocês têm lá. Então aqui, para que a gente consiga resolver, nós temos que separar isso. Nós temos 3 parcelas nesta soma e nós separamos isso em 3 parcelas. Com isso, nós conseguimos escrever isso da forma x², raiz de x eu posso escrever como x elevado a menos meio. No numerador, 4, aqui nós tínhamos um x vezes x elevado a menos meio, menos 3 vezes raiz de menos x. Raiz de x no denominador, que aqui fica x elevado a menos meio, tá bem? Agora nós temos produtos de bases iguais, então nós podemos reescrever isso como x elevado ao quadrado vezes x elevado a menos meio, bases iguais, eu somo os expoentes. Então 2 menos meio dá 3 meios, mais 4, x elevado a 1 vezes x elevado a menos meio dá x elevado a meio, menos 3 vezes x elevado a menos meio dx. Então, agora nós temos 3 integrais para resolver, tá certo? Posso separar, ou a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso resolver rapidinho, usando a fórmula de que integral dx elevado a n dx é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 para n diferente de menos 1, tá certo? Então, a gente vai usar isso. Então, x elevado a 3 meios mais 1, aqui não tem mais o sinal de integral, então fica x elevado a 3 meios mais 1, 3 meios mais 1 é 5 meios, dividido por 5 meios, mais 4 vezes x elevado a meio, então meio mais 1 é 3 meios, dividido por 3 meios, menos 3, x elevado a menos meio mais 1 é x elevado a meio, dividido por meio, mais c. Então, x elevado a 5 meios dividido por 5 meios, eu posso escrever como 2/5 de x elevado a 5 meios, mais 4 vezes 2/3 de x elevado a 3 meios, menos 3 vezes 2 dividido por 1, x elevado a meio, mais c. Só terminando aqui, x elevado a 5 meios, mais 8/3 de x elevado a 3 meios, menos 6x elevado a meio, mais c. Se você quiser escrever na forma de raiz, x elevado a 5 meios, 5 meios você pode escrever como 4 meios mais meio, certo? Então, isso é 2 mais meio. Então, aqui, como que você vai escrever? Vou escrever aqui para você ver. X elevado a 4 meios vezes x elevado a meio, tá? Então, isso vai nos dar como resposta. Não, aqui, desculpa. Aqui não teria a raiz. Isso aqui não tá certo. Peraí, deixa eu arrumar. Isso aqui é 2/5, certo? De x elevado a... O 5 que tá ali, tá? É x elevado a 4 vezes x elevado a 1, tá certo? E isso aqui tá elevado a meio, que é aquela raiz. Ali eu já tinha escrito dentro, então não podia ter aquela raiz que eu coloquei, tá? Então, eu tenho isso. Mais 8/3, e esse 3 meios eu escrevo como x elevado ao quadrado vezes x elevado a 1 elevado a meio, menos
6 raiz de x, ok? Mais c. Então, isso eu posso escrever como 2/5. X elevado à quarta elevado a meio fica x ao quadrado, certo? Vezes raiz de x, que foi o que eu escrevi aqui, tá certo? Mais 8/3, x elevado a meio elevado ao quadrado, dá x. Isso aqui, raiz de x, menos 6 raiz de x mais c. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo, por exemplo, se você tiver x raiz cúbica de 1 menos 2x ao quadrado, dx, ok? Bom, eu posso reescrever essa minha integral como? Para eu poder resolver. 1 menos 2x elevado ao quadrado elevado a menos 1/3 vezes x dx, tá certo? Aqui, para a gente poder resolver, a gente tem que usar o método da substituição. Como que nós usamos o método da substituição? Vocês têm que olhar lá a formulazinha que vocês têm, né, do u elevado a n du. O que que nos diz? Qual é a integral de u elevado a n du? É u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 para n diferente de menos 1. Tá certo? Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, a gente tem que definir quem é o nosso u. Nós tomamos como u quem está dentro do parênteses, tá bom? O número que está elevado a um determinado expoente. Então, aqui o nosso u vai ser 1 menos 2x ao quadrado. du vai ser quem? Quem é a diferencial disso aqui? Derivada do 1 é 0, derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x dx. Certo? Então, aqui eu já tenho x dx, então eu isolo x dx aqui. Então, fica du sobre menos 4 é igual a x dx. Então, eu substituo na integral, tá certo? No lugar de 1 menos 2x ao quadrado, quem é 1 menos 2x ao quadrado? É u, então eu escrevo u elevado a menos 1/3. E quem é x dx? Quem é x dx é du sobre menos 4. Então, você escreve aqui, du sobre menos 4. Como esse menos 1/4 é constante, eu posso escrever fora da integral. Então, eu fico com isso, menos 1/3, desculpa, aqui é o du, certo? Então, agora eu tenho essa integral para resolver, sendo que como n é diferente de menos 1, eu posso usar essa fórmula. Então, a integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, aqui vai ficar o quê? Menos 1/4 de u elevado a menos 1/3 mais 1 dividido por menos 1/3 mais 1, mais c. Então, isso nos dá o quê? Menos 1/4 vezes u elevado menos 1/3 mais 1 é 2/3, dividido por 2/3 mais c. Arrumando isso é menos 1/4 vezes 3/2 de, vamos escrever assim, raiz cúbica de u ao quadrado, mais c. Então, multiplicando, né, fazendo a continha aqui, nós temos menos 3/8 da raiz cúbica de u. Quem é u? 1 menos 2x ao quadrado mais c. Então, a sua resposta pode ficar desta forma, ou, se você quiser, você pode escrever x ao quadrado elevado a 2/3. Isso e isso são equivalentes, tá bem? Vamos fazer mais alguns pelo método da substituição para vocês usarem as fórmulas que o seu formulário. Vamos arrumar um pouquinho a nossa integral. Esse 3 eu escrevo fora da integral, tá? Então, fica 7 menos 2x à quarta elevado à quinta vezes x ao cubo dx. Quem nós vamos tomar como u? Como eu falei no exercício anterior, a nossa primeira escolha é tomar como u quem está dentro do parênteses, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer u como sendo 7 menos 2x elevado à quarta, ok? Quem é a derivada de u em relação a x?
Derivada do 7 é 0, derivada de 2x à quarta é menos 8x ao cubo, ok? Então, como aqui eu tenho x ao cubo dx, eu isolo o x ao cubo dx aqui. Então, vai ficar du sobre menos 8 é igual a x ao cubo dx. E substituo aqui. Então, como vai ficar? Integral de u elevado à quinta, né? Que eu tenho aqui 7 menos 2x à quarta elevado à quinta, vezes x ao cubo dx, quem é? É du sobre menos 8. Então, isso vai ficar o quê? Menos 1/8 de u à quinta du, ok? Então, isso fica menos 1/8. Qual é a integral de u à quinta? Eu vou usar a mesma fórmula. Então, vai ficar u elevado a 5 mais 1 dividido por 5 mais 1 mais c. Então, isso vai dar menos 1/8 de u elevado a sexta sobre 6 mais c. Ou seja, menos 1 sobre 48, quem é u? 7 menos 2x à quarta elevado a sexta mais c. Ok? É isso, né? 6 vezes 8, 48. Eu esqueci. Aqui tem eu esqueci do 3 aqui da frente, ó. Então, aqui nós temos um 3 que também está multiplicando. Eu não prestei muita atenção, certo? Então, a resposta fica menos 3 sobre 48. 7 menos 2x à quarta elevado à sexta mais c. Ok? É isso. 3 e 48, 48 é divisível por 3, vocês ainda podem fazer a continha. Tá certo? Dá 1 sobre 16. Agora um outro exemplo envolvendo exponenciais e logaritmo. Aqui nós temos e elevado a x sobre 3 mais cosseno de 2x. dx a gente quer encontrar a integral, né, dessa soma. Para ficar mais fácil, é melhor você dividir isso em duas integrais, porque a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, tá certo? Então, para que também você não confunda, a gente sabe que integral de e elevado a u du é e elevado a u mais c. E a integral do cosseno de u du é integral do cosseno é seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é seno. Então, vamos lá. Para que a gente não confunda, é melhor você chamar o x sobre 3 de uma letrinha e o 2x de outra letrinha, certo? Para que na hora que você faça a substituição, você não confunda um com o outro. Então, se você chamar aqui de o x sobre 3 de u e o 2x também de u, pode ser que você confunda. Então, chame de letrinhas diferentes. Calcula a derivada, aqui é 1/3. Então, como aqui eu só tenho dx, eu isolo dx. Então, 3 du é dx, ok? E aqui, a derivada de v em relação a x é 2. Aqui eu também só tenho x, então eu isolo o dx. dx dv sobre 2 é dx, certo? E então, substituo aqui. Então, isso aqui vai ficar e elevado a u, e dx é quem? É 3 du, certo? Mais cosseno de 2x, que é v, vezes dv sobre 2, certo? Então, aqui a gente tem 3 vezes a integral de e elevado a u du, mais meio da integral do cosseno de v dv. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Integral do cosseno, eu fiz errado. Integral do cosseno é seno, mais c. Então, isso é 3. Quem é u? Agora, por que você chamou de duas letrinhas diferentes? Para você não confundir
agora na hora de fazer a substituição, tá? Então, aqui U é x sobre 3, mais meio do seno de V. Quem é V? 2x mais C, ok? Mais um exercício com o método da substituição. Integral da secante ao quadrado de 3x sobre tangente de 3x dx, certo? Bom, nós sabemos o quê? Que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa função como: se a derivada da tangente é secante ao quadrado, eu posso tomar U como sendo tangente de 3x, certo? Quando eu derivo U em relação a x, eu vou ter o quê? Como é a derivada da tangente? Secante ao quadrado de 3x, vezes a derivada do de dentro, que é 3. Então, aí eu observo aqui. Eu ia colocar o dx aqui, mas eu não escrevi a diferencial, eu escrevi a derivada. Então, aqui eu tenho secante de x ao quadrado, secante ao quadrado de 3x dx. Então, eu isolo isso aqui. Então, fica, ó, du é secante ao quadrado de 3x vezes 3 dx. Então, du sobre 3 é secante ao quadrado de 3x dx. Tá certo? Então, aqui na integral, secante ao quadrado de 3x dx, eu substituo por du sobre 3. E tangente de 3x por u. Então, eu posso reescrever essa integral como 1/3 da integral de du sobre u. Tá certo? E a integral de du sobre u, se você olhar lá no seu formulário, integral de du sobre u é ln do módulo de u mais c. Então, aqui vai ficar o quê? 1/3 do ln do módulo de u mais c. Substituindo u pelo valor dele, eu vou ter 1/3 do ln, quem é u? Tangente de 3x mais c. E esta é a resposta dessa nossa integral. Tá certo? Vou tentar fazer mais uma aqui para economizar meus espacinhos, vamos ver se dá. Agora eu quero resolver a integral. Seno do ln de 2x dividido por x dx. Ok? Bom, aqui eu tenho seno de uma função dividido por x. A nossa primeira tentativa é fazer o argumento do seno como sendo u. Então, se eu fizer, quem é o argumento do seno aqui? ln de 2x, certo? Então, eu vou fazer ele como u. Qual é a derivada do ln? Lembram lá que vocês viram no cálculo 1 de vocês, né? Derivada do ln de u é u' sobre u. Então, aqui, a derivada de u em relação a x vai ficar o quê? Derivada de 2x, que é 2, dividido por 2x, certo? Então, du sobre dx vai ficar 1 sobre x. Posso simplificar o 2 com 2. Aqui eu tenho o quê? Se você observar, eu tenho dx sobre x. Então, é isso que eu vou... É essa substituição que eu vou fazer. Então, du vai ser dx sobre x, certo? Então, voltando aqui nessa integral, o que a gente tem? Integral do seno de u, que é o ln de 2x, vezes quem? dx sobre x, que é du. Integral do ln... desculpa, integral do seno é quem? Menos cosseno de u mais c, que você pode olhar lá no seu formulário, tá? Então, vai ficar cosseno de u, quem é u? ln de 2x mais c, ok? Tá certo, tá tudo certinho, tá bem? Então, é só você também, aqui, né, que a gente usou a integral, se você olhar lá no seu formulário, do seno de u du é menos o cosseno de u mais c, tá bom? Então, é isso aqui que a gente usou quando a gente resolveu essa integral.
Mais uma aqui, pelo método da substituição. Cosseno de 2x menos 1 sobre 4, dividido pelo seno ao quadrado de 2x menos 1 sobre 4 dx. Como o seno está ao quadrado, eu posso reescrever essa integral dessa forma. Seno elevado a menos 2, né? Porque eu estou passando ele para o numerador, de 2x menos 1 sobre 4, vezes cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx. Ok? Escrever isso é a mesma coisa que eu escrever isso dessa forma. Seno de 2x menos 1 dividido por 4 elevado ao quadrado, vezes o cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx, certo? Então, é igual aos exercícios anteriores, quando eu tinha algo dentro do parênteses. Lembra o que a gente fazia quando nós tínhamos algo dentro do parênteses? Nós chamávamos o que estava dentro do parênteses de u. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Aqui o seno está ao quadrado, então, desculpe, o seno está elevado a menos 2, né? Porque aqui está negativo, porque eu escrevi no numerador. Então, ele que nós vamos chamar de u. Vou derivar ele. Derivada do seno é cosseno de 2x menos 1 sobre 4, vezes a derivada do de dentro, a derivada do arco. Qual é a derivada disso? Derivada, isso aqui, o denominador é um número, então eu não preciso resolver isso pela regra do quociente, eu vou resolver normal, né? Como só um parênteses aqui, isso daqui é como se eu tivesse, né? 2x sobre 4 menos 1/4, ou seja, x dividido por 2, né? Menos 1/4. Derivada disso é quanto? Então, derivada de 2x menos 1 em relação a x vai dar 2 e no denominador é 4 porque é número. É como se você estivesse derivando isso menos a derivada de 1/4 que é 0. Tá bem? Então, isso dá meio, na verdade, né? Então, du eu posso escrever como meio do cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx. Ok, então agora eu olho aqui, o que eu tenho aqui? Cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Então, eu isolo isso. Então, fica 2du igual a cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx, tá bem? E substituo lá na minha integral. Então, substituo isso aqui, tá certo? Então, vai ficar como? Integral, isso daqui é quem? Isso é u. Tá? Então, vai ficar u elevado a menos 2. Quem é o cosseno de 2x menos 1 sobre 4 dx? É 2du. Então, isso é 2 vezes a integral de u a menos 2 du, certo? Então, isso é 2. Integral de u elevado a menos 2 é u elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais c. Então, isso vai dar 2 vezes u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Então, isso vai dar quanto? Menos 2 sobre u mais c, ok? Ou seja, menos 2 sobre quem? Quem é o seno de 2x menos 1 sobre 4 mais c. E o inverso do seno é a cossecante. Então, isso fica menos 2 vezes a cossecante de 2x menos 1 sobre 4 mais c. Ok? Essa é a nossa integral. E mais uma do método da substituição, a gente vai ter mais um exemplo. 3 vezes e elevado a 2x dividido por 2 mais e elevado a 4x dx. Certo? Então, nós olhamos o nosso formulário, né? E verificamos que essa integral, ela é parecida, ou ela é do tipo integral de du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado, que lá, se você olhar no formulário, essa integral é 1 sobre a, arco tangente de u sobre a mais c,
certo? Então, eu vou tentar escrever essa integral nessa forma, tá bem? Então, vamos começar assim, identificando o a ao quadrado. Então, aqui a ao quadrado é 2, que significa que aqui a é raiz de 2, certo? O ao quadrado é e elevado a 4x, certo? Então, quem vai ser o u? E elevado a 4x, eu posso escrever e elevado a 2x elevado ao quadrado, certo? Porque o que significa e elevado a 2x ao quadrado? É e elevado a 2x vezes e elevado a 2x. Bases iguais, eu somo os expoentes, tá bem? É assim que acontece. Então, prestem atenção. E elevado a 4x é a mesma coisa que e elevado a 2x elevado ao quadrado. Por quê? Porque e elevado a 2x elevado ao quadrado, eu posso escrever como e elevado a 2x vezes e elevado a 2x. Bases iguais, somos expoentes, tá bem? Então, se u ao quadrado é e elevado a 4x, u vai ser e elevado a 2x, tá bem? E eu preciso, para eu escrever essa fórmula, do du. Então, eu derivo. Du sobre dx é a derivada de e elevado a u. Qual é a derivada de e elevado a u? E elevado a u vezes a derivada do u. Então, eu observo aqui, nessa integral, que eu tenho e elevado a 2x dx. Então, eu isolo isso. Então, fica du sobre 2 é igual a e elevado a 2x dx. Certo? Então, essa integral aqui, que na verdade, se eu escrever o 2, que é constante fora da integral, eu posso reescrever ela como 3 vezes e elevado a 2x dx é du sobre 2, dividido por 2, que é a ao quadrado, mais e elevado a 4x, que é u ao quadrado. Então, isso eu posso escrever como 3 meios da integral de du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado. Que isso é 3 meios. E essa integral, usando a fórmula 1 sobre a, arco tangente de u sobre a mais c. Ou seja, 3 meios vezes 1 sobre a, que é raiz de 2, arco tangente de u, quem é u? E elevado a 2x, dividido por a, que é raiz de 2, mais c. Ou 3 sobre 2 raiz de 2, arco tangente de e elevado a 2x sobre raiz de 2 mais c.